Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. E houve, sabe o que? Grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Em outras palavras, o que quer que eu faça, o que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Vou te acudir de onde? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre a pele. E disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Quer dizer, a responsabilidade de toda a situação era Eliseu. Sempre tem que encontrar alguém, não é? Para responsabilizar. Mas assumir a própria responsabilidade é que é complicado. E estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. E enviou um rei, um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. E disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais esperaria eu do Senhor? Parece que agora o rei toma consciência de que, na verdade, era a própria mão de Deus, não é? A própria mão de Deus. Amados e queridos irmãos e ouvintes, aqui nós encontramos uma palavrinha: sítio, o sítio de Samaria, o cerco de Samaria, a maneira de ficarem enclausurados em Samaria. Não podia sair ninguém e tampouco ninguém poderia também entrar em Samaria. E por causa disso, por falta desse comércio, não é, de mercadorias que chegavam e abasteciam Samaria, porque agora estavam sitiada pelos sírios, o que fazer diante de uma situação como esta, quando falta o alimento, quando falta aquilo que é básico, quando falta a liberdade, e quando o medo começa a assombrar, levando as pessoas a se tornarem irracionais, a se tornarem brutas? O que fazer diante de uma situação como esta? O sítio significa, sítio é quando as portas se fecham por todos os lados, ou mesmo abertas, não produzem absolutamente nada, além da fome, da irracionalidade ou morte lenta. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque estamos vivendo nesses dias algo jamais visto por muitos, ou pela maioria. É o que estamos contemplando. As portas se fecham, as pessoas se enclausuram, e por todos os lados o medo, o pânico traz tormento para as pessoas. Não conseguem ver nada sendo produzido além da fome, além
dos preços exorbitantes por aqueles que aproveitam o momento. E isso sem falar da irracionalidade humana nestes momentos terríveis de adversidade, onde muitas atrocidades são cometidas, onde a morte vem atrás da pestilência, engolindo vidas, e de maneira não tão lenta, mas de uma maneira rápida, causando destruição. E o pior de tudo isso é o pânico. E o pior de tudo isso é a insegurança. E o pior de tudo isso é não saber qual é o fim de todas estas coisas. Quantos e quantos países estão vivendo esse enclausuramento? Quantas e quantas cidades onde as pessoas enclausuradas dentro de suas casas, as ruas totalmente desertas, e sem saber, na verdade, o que vai acontecer no amanhã. Perplexas, totalmente perplexas, diante de tal situação. E o pior de tudo é o medo, é o terror em que as pessoas estão vivendo. E sabe por que estão vivendo? Por falta do aperfeiçoamento no amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora o medo, este medo que traz essa tormenta terrível que nós estamos presenciando. E não estamos aqui de maneira nenhuma tratando a situação vigente como se fosse alguma coisa irreal. Não, ela é real. Ela está aí diante dos nossos olhos. Mas o que fazer então diante de tal situação, pastor? Pois tudo está fechado e nós estamos enclausurados. Nada se produz além da fome que pode vir, da irracionalidade que pode acontecer, como tem acontecido nos presídios, fuga em massa e a morte lenta rondando as pessoas, as famílias. Era isso que acontecia na cidade de Samaria, a tal ponto de duas mulheres entrarem em acordo para comerem os seus próprios filhos. E uma procura o rei de uma maneira como se fosse normal, contando que havia matado seu filho, e elas haviam comido o seu filho, e no outro dia foi procurar o filho da outra com quem fez o acordo, e o filho da outra foi escondido. Isso ela foi partilhar com o rei. O rei ouve e diz: que posso eu fazer? Se o Senhor não te ajudar, o que posso eu fazer? Também é a mesma resposta de todos os governantes. Fazem o que pode. Mais do que isso não dá. Mais do que isso não dá. Em outras palavras, se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não fizer uma intervenção, o homem não vai poder fazer absolutamente nada. Está tentando de todas as maneiras minimizar a situação, e outros até estão pactuando com o próprio terror, com medo. Mas é a resposta do rei: que posso eu fazer? Que tens? E a mulher conta para ele: e se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Significando que todos estão à mercê de algo terrível, que enclausura, que traz medo e que traz também a morte. Amados e queridos irmãos, nesse estado de sítio, como nós contemplamos aqui, no versículo 24 ao versículo de número 30. Agora, sabendo que, na verdade, isto vem do Senhor, e eu disse ontem aqui, que tudo isso vem de Deus, nada está distante dos olhos de Deus, ou Deus alienado destas coisas. Ele está no comando, Ele está no controle.
Disse também que é apenas uma sinalização de Deus para esse mundo corrompido que nesses últimos tempos tem escarnecido do Senhor. Mas Deus vela pela sua palavra, Deus vela pelo seu nome, e sempre foi assim e sempre será. Mas a humanidade escarnecedora, a humanidade inquiridora desses últimos dias, que não se prostram e não se vergam diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, do Salvador glorioso Jesus Cristo, mas que trata isso com chacotas, com piadinhas, e ainda escarnece em praça pública, nos eventos de luxúria e de depravação, já sabiam que, na verdade, a resposta de Deus viria. E é um sinal de amor. Eu estou sempre dizendo, é porque Deus ama profundamente. Uma maneira de Deus chamar a atenção desta massa imensa que habita a terra, para que saibam que só o Senhor é Deus. Será que haverá uma intervenção de Deus? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque Deus é misericordioso, e a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos, porquanto as suas misericórdias não têm fim. Amados, e sabendo que isto vem do Senhor, e quando não se propõe arrependimento, quando não se propõe a confissão, geralmente então se busca um culpado, e obviamente o mais íntimo de Deus. O mais íntimo de Deus. Creio piamente que se a igreja viver aquilo para a qual ela foi chamada, para ser sal da terra e luz do mundo, se essa igreja corajosamente se posicionar para a glória de Deus em clamores profundos, pode ter certeza que ela será o bode expiatório da vez. Pode ter certeza, porque isto vindo sobre o mundo, quando não se propõe arrependimento e confissão ao nosso Deus, vão buscar, obviamente, um culpado, e será o mais íntimo de Deus, o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos e ouvintes, nessa devida situação, por mais que não sejas dotado de esperança, o Senhor se manifesta em total misericórdia, poder e soberania, porque Ele é Deus. Aqui no capítulo 7, quando o rei vai em busca de Eliseu e diz para Eliseu o seguinte: que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O rei estava dizendo: que mais vem depois disso? E Eliseu diz: ouvi a palavra do Senhor, é hora dos profetas de Deus, homens de Deus, estas mulheres corajosas de Deus, é hora do povo de Deus levantar numa mensagem profética e gloriosa, atribuindo a Deus a soberania sobre todas as coisas e atribuindo também ao Deus vivo o exercício da sua misericórdia, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Lá estava um homem de Deus em sua casa tranquilamente, porque estava debaixo da mão poderosa do Senhor. Quando procurado, ele diz: assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Profetizou a abundância em meio à escassez e à miséria. É isso que os servos de Deus têm que fazer: levantar a voz e profetizar livramentos, bênçãos pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Mas sempre existe aqueles
incrédulos terríveis. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus com sarcasmo. Olha o que ele disse aqui: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Como se Deus não fosse um Deus soberano. Como se Deus não fosse aquele que criou todas as coisas e que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Como se Deus não fosse aquele que chamou à existência as coisas que não existem. Como se o nosso Deus fosse um Deus alienado. Não, é Ele que conduz todas as coisas. Para os inquiridores, para os escarnecedores, cheio de sarcasmos diabólicos, a resposta é diferenciada. Se eles pensam que Deus não pode, está redondamente enganado. Comece a olhar à sua volta e veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo. Não é apenas em numa cidade, em um vilarejo, é em todo o planeta. Não acreditou naquilo que Eliseu estava proferindo em nome do Senhor. Poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás, você não terá parte na bênção gloriosa de Deus. Amados e queridos, Deus, o mesmo Deus que está atuando, chamando a atenção da humanidade para que saibam que Ele é Deus, este mesmo Deus sustenta aqueles que creem, mas os incrédulos verá a intervenção e a misericórdia de Deus, mas não fará parte, não provará nada disso. De que lado você está, meu querido? Se está no Senhor, fique tranquilo. Como Eliseu estava tranquilo. Mas como Deus fará isso? Não pergunte como Deus fará. Ele tão somente fará, porque Ele é Deus. Mas só fará depois de cumprir todo o seu propósito que já está estabelecido. E que os servos de Deus, os profetas de Deus, vêm gritando o tempo todo, chamando a atenção das autoridades, dos homens, para que se verguem diante daquele que esteve morto, mas eis que vive para todo sempre. Ele virá e não tardará, mas olha o que diz o texto: o justo viverá pela fé. Esta é a hora, este é o momento. A intervenção de Deus está operando externamente e internamente na vida daqueles que creem. Levante a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Encha-se do amor de Deus para que este medo líquido seja removido da tua vida e com ousadia e intrepidez possa profetizar em nome do Senhor a intervenção do nosso Deus, para que todos saibam que Ele é soberano sobre todas as coisas. Juntos, no mesmo Espírito, ligado pelas juntas, nós vamos fortalecendo em Cristo Jesus e o corpo de Cristo vai crescendo gradativamente. O momento está chegando. Este povo será arrancado da terra. Mas até esse momento, Deus está agindo para fazer com que este povo, que é luz do mundo e sal da terra, possa se revelar, para que todos saibam que somos testemunhas vivas do Senhor na terra, embaixadores dele na terra. E aqui estamos para proferir em nome dele os livramentos, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá Jesus não voltar.